Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. O Procon de São Paulo fez um alerta para os consumidores prejudicados pela 123 Milhas. Os prejuízos têm que ser informados à Justiça ainda este mês, para que possam entrar no processo de recuperação judicial da empresa. Há 15 meses, Raquel vive com a frustração de não recuperar o prejuízo. Ela comprou 6 passagens aéreas no site 123 Milhas para parentes que viram de Porto Alegre para o casamento dela aqui em São Paulo. Meu pai queria me acompanhar ao altar, minha mãe, a minha sobrinha, que é dama de casamento. Nos surpreendemos, véspera do casamento, com a notícia de que a empresa não forneceria mais os serviços. Ela tinha investido R$ 2.400 nas passagens e teve que gastar com novos voos. Raquel faz parte dos 800 mil consumidores lesados pela empresa. Em agosto do ano passado, a 123 Milhas suspendeu a emissão de passagens compradas num programa promocional. Agora enfrenta um processo de recuperação judicial. No edital, publicado pela Justiça de Minas Gerais, quem foi prejudicado deve informar o valor a receber até o dia 26 de novembro no site indicado. Quem não fizer isso no prazo pode não ser ressarcido. Quem ficar de fora, ele pode correr o risco de não receber por não ter crédito ou ter que entrar com uma ação própria para tentar recuperar o valor. E isso pode demorar muito mais tempo. Segundo os órgãos de defesa do consumidor, ainda não há qualquer garantia de ressarcimento dos clientes lesados pela empresa. Como há milhares de credores, o processo pode levar anos na justiça. De acordo com o Procon, instituições financeiras e fornecedores com garantias em contrato têm prioridade de ressarcimento no processo de recuperação judicial. Se a empresa não cumprir o acordo, pode ter a falência decretada. Os débitos da 123 Milhas passam de 2 bilhões de reais. Raquel está determinada a recuperar o dinheiro que investiu. Estou insistindo pelo prejuízo financeiro e também como um dever de cidadã, que eu acredito que todos nós, sim, temos que recorrer aos nossos direitos. Veja agora outros destaques do dia. Em discurso depois da vitória de Trump, Biden promete transição pacífica de poder. Presidente americano também confirma presença em reunião do G20 no Brasil. Banco Central dos Estados Unidos reduz taxa de juros em 0,25%. Em Brasília, ministros se reúnem pela terceira vez para discutir cortes de gastos. No Paraná, criança desaparece depois de enxurrada invadir a casa. Oferecimento: cartão Bradesco. Tenha 4 pontos por dólar gasto. Foi preso em São Paulo o suspeito de participar do roubo a um idoso de 81 anos. O aposentado foi abordado e derrubado pelos criminosos. Há 54 anos, seu Júlio mora na mesma região. Nunca tinha tido problemas de segurança, até a semana passada. Câmeras registraram o momento em que o aposentado foi roubado. Assim que ele passa pela calçada, 2 jovens dão meia volta e o abordam. Um dos rapazes tenta arrancar a correntinha do pescoço. O aposentado se defende e os 2 caem no chão. Os criminosos fogem com a corrente, mas o maior prejuízo foi psicológico. Ter aquela tranquilidade que eu tinha, pode ser que saia daqui a um tempo, mas por enquanto ainda fica um resquício, não sei se de trauma, mas de alguma maneira a lembrança do que aconteceu. O crime aconteceu pouco depois das 3 da tarde de uma sexta-feira aqui nesta rua movimentada de Perdizes, bairro de classe média alta na zona oeste da capital paulista, que já foi considerado seguro. Este empresário, que há mais de 5 décadas vive no bairro, notou a mudança e criou um grupo específico pelo celular para tratar dos casos de violência. Já tem 1.500 participantes. Ele acredita que houve uma migração de criminosos da região central para bairros da zona oeste. Da ação contundente da Polícia Militar no centro de São Paulo, fazendo com que os miliantes de lá migrassem para os bairros próximos do centro. O empresário percebeu que houve um aumento no policiamento do bairro nos últimos 2 meses. Um levantamento do Jornal da Record, com base em dados oficiais, mostra que os roubos cresceram 12% no bairro nos 9 primeiros meses deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado.
foram 2.148 casos. Em todo o estado, houve mais de 140 mil registros, mais da metade na capital. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública afirma que um dos suspeitos ao roubo do aposentado foi preso. É um jovem de 21 anos que já havia cumprido pena pelo mesmo tipo de crime. Informa também que houve uma redução de 10% nos roubos em geral na região e que mais de 1.000 infratores foram presos. Seu Júlio sente falta de quando podia caminhar tranquilamente pelo bairro. Eu não teria medo de deixar o filho andar à noite, de dia. Isso realmente nunca me passaria pela cabeça. Isso é coisa que eu estou vivendo agora, realmente vivendo agora. Nos Estados Unidos, a expectativa é pela formação da equipe de governo do presidente eleito Donald Trump. Agora nós vamos até Washington com o nosso enviado especial, Tiago Nolasco. Boa noite, Tiago. Hoje o Banco Central americano anunciou uma decisão importante. Qual foi? Oi, Celso. Boa noite para você, para a Cris e para todos aí no Brasil. O Federal Reserve, o Banco Central aqui dos Estados Unidos, reduziu a taxa de juros em 0,25 pontos percentuais. Agora a taxa de referência da economia americana varia de 4,5% a 4,75% ao ano. O corte foi menor do que o anterior, de 0,5 ponto percentual, mas dentro do que o mercado financeiro esperava. A decisão dá um alívio para milhões de americanos que pagam altos custos com empréstimos bancários e está alinhada com o que defende o presidente eleito Donald Trump. Já o presidente Biden falou com Trump e convidou o presidente eleito para uma reunião na Casa Branca para tratar da transição de governo. Confira na reportagem. A disputa por lugar no novo governo já começou e interessados não faltam. Trump evitou negociar cargos antes da eleição, mas agora precisa escolher quais aliados vão ocupar as posições mais importantes. Um nome certo é o de Elon Musk. O bilionário da tecnologia já disse que a vitória de Trump é só o começo de muitas ambições políticas. Musk deve trabalhar em uma comissão do governo que ainda não foi revelada. O presidente eleito pode indicar ainda nesta semana os principais nomes da equipe de transição. Donald Trump terá à disposição só na administração federal 4.000 cargos. O perfil das pessoas, de acordo com a imprensa americana, terá que ser alinhado com as ideias de Trump, como, por exemplo, o vice-presidente J.D. Vance. Os nomes mais aguardados de um futuro governo são o do secretário de Estado, responsável pelas negociações na política externa, o secretário do Tesouro, principal autoridade econômica do país, e o secretário de Defesa, que comanda as Forças Armadas. O atual presidente já havia ligado ontem para Trump e convidou o eleito para uma reunião na Casa Branca. Hoje, em pronunciamento em rede nacional, Joe Biden garantiu que a transferência de poder vai ser pacífica e afirmou: "Você não pode amar seu país somente quando vencer." Only when you win. Nesta quinta-feira, Vladimir Putin parabenizou Donald Trump pela vitória nas eleições. O presidente da Rússia disse não ser contra reestabelecer contatos com lideranças mundiais. Já o porta-voz do Kremlin classificou como exagerada a afirmação de Trump na campanha de que poderia acabar com a guerra na Ucrânia em um dia. Dmitry Peskov ressaltou que, pelo menos, a nova administração americana vai buscar a paz na região e não a continuação da guerra. Hoje, o presidente Joe Biden também ligou para o presidente Lula. Numa conversa de 30 minutos, ele confirmou participação na cúpula do G20 no Rio de Janeiro e disse que os Estados Unidos vão integrar a aliança global contra a fome e a pobreza. Ainda nesta edição, você vai ver as principais propostas de Donald Trump após o retorno à Casa Branca. A passagem do furacão Rafael provocou um novo apagão em Cuba. O furacão tocou a ilha ainda na categoria 3, numa escala que vai até 5. Apesar do nível considerado elevado, não há relato de mortes. Os ventos de 185 km por hora causaram o desligamento total do sistema elétrico do país. O furacão perdeu força e agora segue em direção ao Golfo do México. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê chuvas intensas em 18 estados e no Distrito Federal. No Paraná, o Corpo de Bombeiros tenta localizar uma criança arrastada pela enxurrada no sul do estado. O volume de chuva na cidade de General Carneiro ultrapassou 120 milímetros em 4 horas.
200 pessoas tiveram que deixar as casas. Uma menina de 2 anos foi arrastada pela enxurrada. Ela dormia quando a casa da família foi invadida pela água. Eu perdi tudo, mas eu preferava perder tudo. Mas a minha filha, eu queria estar comigo, queria estar com ela nos braços, mas não consigo. Também houve estragos em outras cidades do sul do Paraná. Em Irati, uma pessoa ficou ferida. A água também invadiu a loja do seu José Carlos. O prejuízo é de R$100 mil. Quando eu vi tudo alagado, foi muito rápido. É questão de 15 minutos, isso aí encheu tudo. Cerca de 160 quilômetros de córregos e afluentes passam por Irati. Nessa região, um rio transbordou e levou muita água e lama para a rua, casas e comércios. 10 pessoas ficaram desalojadas. Em Santa Catarina, motoristas ficaram ilhados na cidade de Chapecó. A correnteza também inundou o município de São Domingos, no oeste do estado. Moradores se arriscaram para resgatar pessoas que ficaram presas em casa. A prefeitura decretou situação de emergência. Em Jacinto Machado, lavouras de milho, fumo e arroz foram destruídas. Vamos agora conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Previsão de temporais na região sul do país? Olha, Cris, amanhã outras áreas do sul devem registrar transtornos. Deve chover bastante ainda sobre o norte e leste do Paraná, sudeste de Santa Catarina e nordeste do Rio Grande do Sul. Boa noite para você. Boa noite, Celso. E boa noite para você de casa. Além da região sul, o avanço da frente fria mantém todo o estado de São Paulo em alerta para temporais nesta sexta. Na capital paulista, chuva volumosa durante todo o dia, máxima de 22 graus. No sábado faz frio e chove a qualquer hora, faz até 19. No domingo, o sol reaparece, o tempo fica firme e faz 23 graus. Hoje, a chuva mais pesada encharcou o solo de municípios do sul e do sudeste. Nas imagens de satélite, vemos que ainda chove nesses pontos coloridos. Amanhã, o centro-oeste também entra na rota dos temporais. No sul, o tempo volta a firmar mais. No giro de temperaturas, sexta com 22 graus em Curitiba. Em Cuiabá, faz até 29. Em Vitória e em Natal, 30. E até 34 em Macapá. Vamos aos pedidos de Tempo Delivery. A Almira escolheu a cidade de Altamira, no Pará. Oi, Almira. A sexta deve ser de pancadas com raios. No fim de semana, o tempo volta a ficar firme e esquenta bastante. À tarde, os termômetros ficam entre os 34 e os 36 graus. O Sérgio quer saber como vai ficar o tempo em Belo Horizonte, Minas Gerais. Oi, Sérgio, boa noite. Sexta e sábado com alerta para temporais e chuva volumosa. Máximas de 26 e de 21 graus. No domingo, dia nublado, com chuva a qualquer hora e até 23 graus. Faça seu pedido de Tempo Delivery nas redes sociais, poste uma mensagem com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Celso. Ali, Lid. Israel enfrentou hoje novos bombardeios lançados pelo grupo terrorista Hezbollah. Foram cerca de 125 foguetes lançados a partir do Líbano. Os ataques provocaram incêndios e atingiram ambulâncias. Um idoso ficou ferido. Do outro lado da fronteira, no Líbano, 3 passageiros de um carro foram mortos após um ataque aéreo. 3 soldados libaneses e 5 integrantes das Forças de Paz das Nações Unidas ficaram feridos. O exército disse que os alvos eram terroristas e que investiga o caso. Durante a madrugada, as forças israelenses atacaram estruturas terroristas nos subúrbios de Beirute. No leste do país, o exército diz ter eliminado 60 terroristas. Na cidade de Gaza, ao menos 14 pessoas morreram em um ataque que atingiu uma escola. O exército afirmou que os alvos eram terroristas que atuavam dentro da estrutura. O governo informou ter permitido que 231 pessoas, entre pacientes e cuidadores, deixassem a faixa de Gaza para tratar de problemas de saúde. Sob constantes ameaças do Irã, Israel conta cada vez mais com apoio militar americano. Segundo a imprensa local, os Estados Unidos já começaram a enviar aviões bombardeiros e caças para apoiar os israelenses no Oriente Médio.
Hoje, o parlamento aprovou uma lei que permite deportar familiares de cidadãos israelenses que têm conhecimento de parentes envolvidos com planos terroristas e não denunciaram. Ainda hoje, Polícia Federal faz operação para prender organização criminosa que usa portos brasileiros para enviar drogas ao exterior. Depois de mais um dia reunido com ministros, Lula adia de novo o anúncio do corte de gastos. Tropas especiais da Polícia Militar fazem treinamento tático para o encontro do G20 no Rio de Janeiro. – 41 pessoas foram presas nos estados de Mato Grosso, Rio de Janeiro e Goiás. Elas são suspeitas de aplicar o golpe do novo número de telefone e roubar dinheiro de parentes e amigos da vítima. Polícia! Foi preciso um ônibus para transportar todos os detidos. O chamado golpe do novo número era aplicado em todo o Brasil, quase sempre do mesmo jeito. Entra em contato, com esse familiar, geralmente falando, me adiciona aí, meu novo número, coloquei de número. E logo em seguida, ele entra em contato, geralmente com uma situação de urgência, falando, preciso do dinheiro. A quadrilha começou a ser investigada há 3 anos, depois que estelionatários roubaram quase R$125 mil da mãe da modelo Carol Trentini, em Santa Catarina. Eu estou acompanhando toda a repercussão que esse caso desse golpe que minha mãe sofreu e para avisar que a gente não vai desistir, a gente vai lutar por justiça por ela, por todos os idosos que passam por isso. Em um ano, a quadrilha movimentou mais de R$7 milhões, valor que foi bloqueado pela Justiça. Entre os presos estão pessoas que emprestavam contas bancárias para que os criminosos recebessem o dinheiro. A quadrilha tinha como base o estado de Goiás, mas atuava também em Mato Grosso e no Rio de Janeiro, onde foi preso um dos chefes do grupo. Ele era o responsável por conseguir os dados de possíveis vítimas. O governo federal gastou mais do que arrecadou em setembro. O chamado déficit primário foi de 5 bilhões e 300 milhões de reais. O resultado não considera o pagamento de juros da dívida pública nem a correção monetária. Em setembro do ano passado, houve um superávit de mais de 11 bilhões de reais. Já de janeiro a setembro deste ano, o déficit primário acumulado é de 105 bilhões de reais. Os dados foram divulgados pelo Tesouro Nacional. O presidente Lula passou mais um dia reunido com ministros para fechar a proposta de corte de gastos do governo. Já é o terceiro encontro, só esta semana. A reunião estava prevista para começar e terminar pela manhã, mas sem um acordo final, o encontro se estendeu pela tarde. Além do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, outros 6 ministros participaram da reunião com o presidente Lula, inclusive os representantes dos ministérios que devem ser mais atingidos pelos cortes, como Nízia Trindade, da Saúde, e Luiz Marinho, do Trabalho e Emprego. Nesta lista podem estar ainda os ministérios da Educação, da Previdência e do Desenvolvimento Social. Mesmo concluído, o texto não deve ser apresentado antes da análise dos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira. O governo precisa garantir o apoio necessário para aprovar uma proposta de emenda à Constituição e um projeto de lei complementar para manter as regras do arcabouço fiscal e buscar o equilíbrio das contas. Com a disparada do dólar, o mercado financeiro segue pressionando pela divulgação das medidas. O governo planeja incluir o corte de mais despesas nas mesmas regras que controlam os gastos públicos. Durante o mês de novembro, as agências dos Correios também serão pontos de negociação de dívidas em todo o país. Isso é assunto para a nossa Patrícia Lages. Oi, Pati, tudo bem? Os descontos chegam até 99%. Isso já é perdão de dívida, não é? Verdade, Cris. Boa noite para você, boa noite, Celso, boa noite para você de casa. O atendimento será feito presencialmente em mais de 10 mil agências dos Correios. Por meio de uma parceria entre os Correios e o Feirão Limpa Nome, os interessados poderão negociar dívidas negativadas até 29 de novembro. Uma vez negociadas, o CPF do devedor é retirado do cadastro de inadimplentes. O consumidor também poderá consultar acordos anteriores e gerar segunda via de boletos para pagamento.
Mais de 1.000 empresas participam do feirão. São diversas lojas de varejo, bancos, empresas de telecomunicações, fornecimento de água e energia, além de outros setores. Para facilitar o pagamento, além de descontos que podem chegar aos 99%, o devedor também pode escolher o número de parcelas para quitar a dívida conforme o seu orçamento e a data de vencimento de cada acordo. Ô, Paty, a hora que chegar lá no Correio para negociar a dívida, não tem que pagar dívida nenhuma, não tem que pagar taxa nenhuma. A dívida sim, mas sim, taxa taxa não. Nenhuma taxa, viu, Cris? Olha só, o serviço é 100% gratuito, sem cobrança de qualquer taxa. Por isso, o consumidor, que está com a dívida deve ficar alerta ao seguinte: o atendimento nos Correios é presencial. Se você receber qualquer oferta de negociação via internet em nome dos Correios, provavelmente é uma tentativa de golpe. Para saber em quais agências haverá atendimento e os horários de funcionamento, consulte o site correios.com.br ou também pelo aplicativo oficial, que além dessas informações, oferece mais de 20 tipos de serviço ao consumidor. Cris, Celso. Obrigada, Paty. Ok, Patrícia. Veja a seguir quais são as principais propostas do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. As provas que inocentaram o torcedor do Palmeiras, acusado de participação na emboscada à torcida do Cruzeiro. Eleições americanas. O presidente eleito Donald Trump anunciou hoje a primeira integrante da nova equipe de governo. Nosso correspondente Vandrei Pereira está em Palm Beach, na Flórida, e traz os detalhes. Olá, Vandrei, boa noite. Cris, Celso, muito boa noite. Donald Trump anunciou hoje o nome de Suzy Wiles. Ela foi a estrategista de campanha e vai assumir agora o cargo de chefe de gabinete. Ela já havia trabalhado na campanha de Donald Trump em 2016 e era um dos nomes mais cotados para o cargo neste novo governo. Olha, Trump permanece na mansão em Mar-a-Lago. Ele se recolheu à residência desde o discurso da vitória durante a madrugada seguinte ao dia da votação. Bom, a mansão continua cercada por muitos policiais, por barreiras que impedem ali a circulação dos carros próximos até a residência. Ainda não se sabe a agenda do presidente eleito para os próximos dias. Por aqui, os americanos esperam com ansiedade pelas medidas que devem marcar o retorno de Donald Trump à Casa Branca. Vamos ver agora as principais propostas do presidente eleito na reportagem. Donald Trump tem como prioridade o bolso dos americanos. Entre as propostas do então candidato republicano está o combate à inflação, que há 2 anos passou dos históricos 9%. Embora o índice já tenha recuado, a população reclama que ainda não percebeu o recuo dos preços dos alimentos, combustíveis e aluguéis. Outro ponto sensível para quem mora aqui são os impostos altos que atrapalham a economia. O presidente eleito pretende acabar com a taxação sobre as gorjetas, um costume no país e que ajuda a sustentar milhares de famílias americanas. E para proteger a indústria local, Trump quer cobrar uma tarifa adicional de até 60% sobre os produtos chineses. Um dos fatores que mais atraíram votos para Donald Trump é a promessa de mudança da política de imigração dos Estados Unidos com reforço na segurança da fronteira com o México. Durante a campanha, o então candidato prometeu um plano rigoroso contra a imigração ilegal, que vai envolver forças estaduais, federais e até militares. Uma caravana com 3.000 pessoas está a caminho dos Estados Unidos para tentar entrar no país antes que Trump assuma. Marta Bárcena, ex-embaixadora do México nos Estados Unidos, diz que a entrada de ilegais hoje beneficia o crime organizado. A renda com o tráfico de pessoas é igual ou maior do que com as drogas, diz ela, para explicar como esquemas criminosos agem na fronteira. O crime organizado é o maior beneficiário. O republicano ainda fez duras críticas ao apoio financeiro americano de bilhões de dólares para a Ucrânia enfrentar a Rússia, o que recebeu apoio de muitos eleitores.
O retorno de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos pode criar uma janela de oportunidades para o Brasil. Com a promessa de incentivar e fortalecer a indústria americana, Donald Trump disse que vai cortar impostos e criar uma supertaxa de 60% sobre produtos importados da China. A promessa, que sinaliza um provável endurecimento da guerra comercial entre Washington e Pequim, pode beneficiar o agronegócio brasileiro, segundo este economista. A China vai querer retalhar os Estados Unidos. Então vai parar de comprar um pouco de agro dos Estados Unidos. Puxa vida, vai comprar de quem? Compra do Brasil. Então uma retaliação em cima da retaliação ajuda o Brasil. Nos primeiros 9 meses deste ano, as exportações brasileiras para os Estados Unidos cresceram cerca de 10% em relação ao mesmo período do ano passado. Especialistas ouvidos pelo Jornal da Record acreditam que a queda de braço entre os principais parceiros comerciais do Brasil pode ter efeitos positivos sobre a balança comercial e também na cotação do dólar aqui no país. Com o favorecimento da balança comercial, seja para produtos indo para a China ou indo para os Estados Unidos ou até mesmo para a Europa, a nossa economia melhora o seu vigor e, consequentemente, entram mais recursos aqui no Brasil. Isso pode fazer com que o dólar aqui no Brasil caia. Este outro economista diz que no primeiro mandato de Trump, o Brasil foi beneficiado e que isso pode se repetir. De forma geral, eu sou bastante otimista, né? Se a gente for ver o primeiro governo Trump, né, em termos econômicos, né, foi muito bom. Ele é empresário e ele é pró-mercado, ele tem uma visão de mercado muito pragmática. Então, com essa visão dele, o Brasil foi muito bem, né, durante o primeiro governo dele. Com possíveis janelas para oportunidades nos próximos anos, o Brasil precisa estar preparado, afirma esta economista. O que o Brasil tem que fazer é continuar uma agenda de reformas e com um pulso mais firme, mais direcionado, em uma agenda de reformas que consiga resolver a situação interna. Hoje, a melhor oportunidade que o Brasil pode ter é arrumar a casa aqui dentro para esperar que oportunidades como essas que podem vir sejam também bem aproveitadas. A vitória ampla de Donald Trump deixou evidente a imprecisão das pesquisas eleitorais nos Estados Unidos. A maioria previa uma disputa acirrada. Algumas, inclusive, apontavam Kamala Harris na frente. Mas o resultado, como vimos, foi bem diferente. De acordo com as últimas pesquisas nacionais, nem Donald Trump nem Kamala Harris conseguiriam abrir uma ampla vantagem. O mais comum eram empates técnicos dentro das margens de erro de cada levantamento. Mas o republicano atropelou a democrata. Teve mais de 72 milhões de votos, quase 5 milhões a mais do que Kamala Harris, e 295 delegados até agora, incluindo os de todos os 7 estados considerados indefinidos. É o melhor desempenho de um candidato republicano à presidência em voto popular em 20 anos. Uma das perguntas que os pesquisadores e cientistas de dados tentam responder é por que praticamente todos os principais institutos de pesquisa não conseguiram mostrar mais claramente o favoritismo de Donald Trump. Foi o mesmo questionamento das eleições de 2016, quando o republicano considerado um azarão venceu Hillary Clinton. Segundo especialistas da área, um dos principais entraves é a dificuldade dos pesquisadores de falar com eleitores menos engajados politicamente e com trabalhadores sem tempo para responder a questionários. Entre esses grupos estariam pessoas que se identificam com Trump e que, embora não tenham sido ouvidas pelas pesquisas, foram às urnas e decidiram a eleição. Para o analista político Michael O'Neill, houve um outro fator. A falta de ação dos democratas para resolver problemas como a crise migratória pesou negativamente contra a candidata Kamala Harris. Os eleitores queriam que alguém fizesse alguma coisa, ele diz. Agora, as sugestões dos especialistas para as próximas eleições seria rever a metodologia de pesquisa e fazer grandes investimentos para chegar a resultados mais precisos. Aqui no Brasil, a família do palmeirense que teve o pedido de prisão revogado deve entrar na justiça para pedir reparação. Para a polícia, Henrique Leles teria participado da emboscada que matou um torcedor do Cruzeiro. No momento do ataque, ele estava no Rio de Janeiro, a mais de 400 quilômetros do local da confusão.
Henrique Leles foi um dos 8 integrantes da Mancha Alviverde que tiveram a prisão temporária decretada pela Justiça por participar da emboscada a 2 ônibus da Máfia Azul no dia 27 de outubro. O ataque foi na rodovia Fernão Dias, na região metropolitana de São Paulo. 150 torcedores palmeirenses armados com pedaços de pau e barras de ferro espancaram os cruzeirenses e botaram fogo num dos ônibus. Um torcedor mineiro morreu e 17 ficaram feridos, alguns em estado grave. O Henrique é torcedor do Palmeiras e já se meteu em confusão. Foi em 2011, depois de uma briga com corintianos, ele chegou a ficar detido por algumas horas, mas foi liberado. Em 2012, ele se mudou para o Rio de Janeiro, onde vive até hoje. E foi com a ajuda de um advogado, daqui de Campinas, interior de São Paulo, que ele conseguiu provar que no dia 27 de outubro estava bem longe do local da emboscada. Henrique estava em Goiânia na véspera do ataque e embarcou para o Rio de Janeiro, onde mora. Fez conexão em Brasília e de lá reservou um táxi. Eu queria estar agendando um táxi para o Santos Dumont hoje, 10 para as 11 da noite. Estas imagens gravadas no dia do confronto mostram Henrique com a mulher dele num supermercado no Rio de Janeiro. Ele estava a 425 quilômetros do quilômetro 65 da Fernão Dias em Mariporã. E consultando programas que fazem cálculos, ele demoraria 5 horas e 50 minutos. Ele não tinha como estar lá. Com os documentos e o celular dele, a defesa conseguiu a revogação da prisão temporária. O caso passou a ser investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Segundo o advogado, Henrique ficou abalado durante o período em que foi considerado foragido. Se escondeu com medo, né? Está muito abalado. Está bastante abalado até agora. 21 policiais militares foram presos suspeitos de extorquir dinheiro de comerciantes da Baixada Fluminense. Segundo a investigação, eles cometiam os crimes durante o horário de serviço e com as viaturas da corporação. A investigação do Ministério Público e da Corregedoria da PM começou após uma denúncia de que policiais militares estariam extorquindo dinheiro de uma empresa de reciclagem de materiais em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A apuração confirmou que a propina também era cobrada em outros 53 estabelecimentos. De acordo com os promotores, os policiais paravam a viatura em frente às lojas todas as sextas-feiras e esperavam pelo pagamento, que era entregue em poucos minutos. Além do dinheiro, os PMs levavam o que podiam, como cerveja e frutas. Ainda segundo a denúncia, os militares danificavam ou manipulavam as câmeras corporais para que o crime não fosse registrado. Nesse flagrante, o PM coloca a mão na frente da lente para que a entrega do dinheiro não apareça. O grupo foi denunciado por corrupção passiva e associação criminosa. Enquanto a propina é cobrada, a violência preocupa moradores de Nova Iguaçu. Os roubos de veículos cresceram na cidade. Mais de 680 foram registrados até setembro deste ano, um aumento de 88% em relação ao mesmo período de 2023. A Polícia Militar informou que está reestruturando o policiamento na região e que atua em conjunto com a Polícia Civil para prender os criminosos envolvidos nos roubos. A gente sai cedo, de manhã, já olhando de um lado para o outro. Quando vem uma moto, é o desespero total. 3 pessoas morreram no desabamento de um pequeno prédio em Maceió. A suspeita é que um vazamento de gás tenha provocado a explosão. Foi um fim de madrugada desesperador. Tem pessoas soterradas, pessoas machucadas. E no Maceió 1 explodiu um bujão. O bloco inteiro, com 4 apartamentos, veio abaixo. A explosão provocou a morte de 3 pessoas. O menino Tarlisson Felipe, de 12 anos, o avô dele, Gilvan da Silva, de 59 anos, e o Wesley Lopes da Silva, de 35 anos. Outras 4 foram socorridas pelas equipes de resgate. As imagens do drone mostram o tamanho da destruição. O impacto ainda danificou a estrutura de prédios vizinhos, que foram interditados pela Defesa Civil de Maceió. A explosão aconteceu por volta das 4h30 da madrugada. Os primeiros bombeiros que chegaram aqui relataram sentir um cheiro forte de gás de cozinha. Os apartamentos usam botijão de gás.
e existe a suspeita de que tudo aconteceu durante o manuseio de um deles. O que a gente sabe é que ele vendia churros e batata frita. Ele transferia esse gás do botijão de GLP, o PT-13, que é o de uso comum, para um botijão menor. Vizinhos ficaram assustados com o barulho da explosão. Muito forte. Eu fiquei acho que mais de meia hora, só em estado de choque, só tremendo. O trabalho da perícia já começou. Veja a seguir: ponte desaba durante temporal no interior de São Paulo. O Observatório Europeu do Clima anuncia que 2024 pode ser o ano mais quente da história. Há poucos dias da cúpula do G20, a Polícia Militar do Rio de Janeiro se prepara para garantir a segurança das autoridades. Hoje, um treinamento simulou situações reais. Policiais prontos para o combate. Blindados posicionados e cães farejadores em ação. Por todos os lados, o olhar atento a qualquer perigo. Câmeras especiais capazes de acompanhar a movimentação da tropa. Drones e atiradores de elite a postos. Tudo para garantir a escolta de autoridades brasileiras e internacionais. Hoje, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, confirmou que vai participar do evento. A gente tem desde a atuação do BOP com os snipers, por exemplo, a atuação do batalhão de choque para eventuais distúrbios, né, e alguma necessidade de contenção de manifestações. As equipes fazem os ajustes finais aqui no Museu de Arte Moderna do Rio. O encontro vai reunir representantes das maiores economias do mundo entre 18 e 19 de novembro. A Prefeitura do Rio decretou feriado nesses 2 dias para garantir a segurança e também facilitar a locomoção das autoridades aqui pela cidade. Comércio, bares, restaurantes e serviços essenciais não foram incluídos no decreto. E pela primeira vez na história do G20, o evento também vai ter uma cúpula social entre os dias 14 e 16 de novembro. É uma proposta do governo brasileiro para debater com entidades sociais temas como o combate à fome, à pobreza e às mudanças climáticas. A Polícia Federal investiga uma organização criminosa que usava portos brasileiros para enviar drogas ao exterior. 5 pessoas foram presas, 4 estão foragidas. A Polícia Federal cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão em 4 estados. Os alvos eram mergulhadores profissionais contratados pelas organizações criminosas que atuam nos portos do país. Segundo a investigação, os pacotes de cocaína eram colocados em compartimentos submersos dos navios que seguiriam para a Europa. Tudo era feito quando as embarcações estavam atracadas ou paradas perto dos portos. De acordo com a Polícia Federal, a quadrilha tentou enviar só este ano mais de 1 tonelada de cocaína e maconha para a Europa e Ásia. Foram 7 ações parecidas. Quando o navio chegava ao destino, uma rede de mergulhadores de outros países atuava para tirar a droga do compartimento submerso. Hoje, no Porto de Santos, a Receita Federal apreendeu mais de 600 quilos de cocaína que estavam escondidos em uma carga de açaí que iria para Portugal. Ninguém foi preso. Uma quadrilha que usa carros para invadir lojas está na mira da polícia de Minas Gerais. Os assaltantes são da chamada Gangue da Marcha Ré. O carro dos criminosos passa pela avenida. Logo depois, reaparece em marcha ré. O motorista acelera e bate contra a porta de aço da loja. 4 homens encapuzados invadem uma perfumaria na zona oeste da capital mineira. Um deles usa uma mala para roubar as mercadorias. O que me chama mais atenção é a ousadia deles, né? De não terem medo de câmeras de segurança, o sistema de alarme, né? E principalmente dos danos aí que eles causam com esse tipo de ação. Além dos produtos levados pela quadrilha, o dono da loja vai ter que arcar com o conserto da porta e da vitrine. Esse tipo de ataque, que já foi muito comum em São Paulo, tem sido mais frequente aqui em Minas Gerais. Um dia antes, outra perfumaria da mesma rede também foi alvo da Gangue da Marcha Ré. Eles tentam derrubar a porta com o carro. Depois de algumas tentativas frustradas, desistem e vão embora.
No mês passado, em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, 2 carros estão em frente à loja de roupas. Um deles dá a ré. 6 criminosos entram e, em poucos segundos, recolhem centenas de peças de roupas e pares de tênis. Ainda não se sabe se os ataques foram provocados pela mesma quadrilha. A polícia analisa as imagens das câmeras de segurança para tentar identificar os suspeitos. Por causa da chuva, parte de uma ponte desmoronou no município de Birigui, interior de São Paulo. O desabamento aconteceu segundos depois que esse carro passou pelo local. O trecho caiu por causa de uma erosão na encosta do córrego, que passa embaixo da ponte. Apesar do estrago, ninguém ficou ferido. A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para chuvas fortes e volumosas até amanhã. Voltamos a conversar com a Lidiane Sayuri. Lidia, essa quantidade de água pode seguir causando transtornos? Sim, Cris, é alto o risco de enchentes e alagamentos. Entre hoje e amanhã, a preocupação será com a chuva mais persistente e volumosa. Isso porque a Grande São Paulo já recebeu bastante água e o solo vai ficando encharcado. Os maiores volumes de chuva são esperados na Grande São Paulo, no litoral, principalmente na Baixada Santista. Na região do Vale do Paraíba, o acumulado de chuva também é alto. E no interior do estado, as fortes pancadas podem vir com raios, ventania e granizo. Atenção, Campinas e Sorocaba. Na capital paulista, podem ocorrer enchentes e deslizamentos, especialmente em áreas de encosta. A partir de sábado, a chuva diminui em São Paulo e avança para os estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Cris, Celso. Obrigada, Lidy. 2024 deve se tornar o ano mais quente já registrado na história. O alerta é do Serviço Europeu de Mudanças Climáticas, Copérnicos. Se esse ritmo continuar, a segurança do planeta corre risco. O ano nem acabou, mas já está prestes a superar 2023 como o mais quente da história. Isso porque, pela primeira vez, o planeta pode ter um aumento da temperatura média global superior a 1,5 graus Celsius em relação à era pré-industrial, entre 1850 e 1900. A partir de junho do ano passado, os meses foram ficando cada vez mais quentes. Para Carlo Bontempo, diretor do Copérnicos Centro de Mudanças Climáticas, a tendência é que novos recordes de temperatura sejam quebrados nos próximos anos. Basicamente, todos os anos estarão acima de 1,5 graus Celsius, diz ele. E os seres humanos e outros organismos vivos podem estar ameaçados com o superaquecimento do planeta. As temperaturas estiveram acima do normal ao longo desse ano em quase toda a Europa. Segundo os cientistas, a média global teria que cair perto de 0 grau para evitar que 2024 entre para a história como o ano mais quente. E as consequências desse aquecimento têm sido letais. Quase 50 mil pessoas morreram por causa do calor extremo no continente europeu no ano passado. Desde 2018, um relatório das Nações Unidas alerta que o aquecimento pode tornar mais frequentes e intensos os eventos climáticos. Secas e incêndios, ondas de calor e chuvas torrenciais vão fazer parte do nosso cotidiano. Na Espanha, pelo menos 219 pessoas morreram nas inundações na última semana. Hoje, autoridades espanholas anunciaram que 93 pessoas ainda estão desaparecidas. O tema deve ser prioridade na Conferência sobre Mudanças Climáticas, a COP29, que vai acontecer na próxima semana em Baku, no Azerbaijão. Mais de 170 mil estudantes brasileiros participam de programas de estágio em empresas. E 10% deles usam a Bolsa Auxílio, que recebem para sustentar as famílias. No escritório onde a Bianca faz estágio, sempre há algo novo para aprender. Eu falo que o estágio ele é o primeiro degrau de toda a minha carreira, então estou aprendendo bastante, né? Todo dia tem algo para lidar. Ela cursa o 3º semestre de administração e na empresa consegue pôr em prática a teoria da sala de aula. Com o estágio eu aprendo e eu recebo pelo meu aprendizado.
O valor da bolsa de estágio varia de acordo com a área profissional escolhida pelo estudante. Na média nacional, pouco mais de R$ 1.100, e é um dinheiro importante para muitas famílias. Segundo uma pesquisa, 10% dos estagiários hoje bancam sozinhos as despesas da casa e outros 68% ajudam os parentes a pagar as contas. Para muitos, a bolsa é fundamental para seguir na faculdade. 32% dos estagiários entrevistados, eles utilizam a Bolsa Auxílio para contribuir na mensalidade. Sem o estágio pode acontecer uma evasão escolar. Tão importante quanto o dinheiro é aproveitar o estágio como uma vivência para entrar de vez no mercado de trabalho. Como lidar com o colega de trabalho, as questões hierárquicas, então tudo isso acaba abastecendo, a gente costuma dizer, o currículo do futuro dele. Futuro em que a Bianca está de olho. E a dedicação agora é para se consolidar na carreira e garantir uma vida melhor para a família. Eu pretendo sim dar um futuro melhor para os meus filhos. Se hoje eu estou aqui e eu sou tão empenhada no meu estágio, é porque alguém lá atrás me ensinou. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Força de Mulher. E logo depois de Gênesis, tem eliminação ao vivo em A Fazenda. Entra no r7.com e vote no seu peão preferido. Não perca! Ótima noite para você. Boa noite.